Bom dia, turma. Professor John aqui. Eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês como que funciona o modelo proposto por John von Neumann e como que funciona, dar uma ideia geral de como que funciona o modelo proposto pelo John von Neumann. Vocês aprenderam que a CPU ela interpreta e executa instruções contidas no software. Não sei se vocês vão lembrar das aulas de evolução e história da computação, que os primeiros computadores eles precisavam ser reprogramados a cada tarefa. Exemplo, o ENIAC e o Colossus. E isso gerava um gargalo, um problema para a computação. Imagine o trabalho que a cada tarefa e quantas instruções um computador ele não tem que interpretar e executar. Então, não se havia uma memória para armazenar essas instruções, para que o computador fosse executando essas instruções de forma linear. Nós aprendemos que na programação, um algoritmo ele é executado de forma linear. Essa é a regra geral, mas tem as suas exceções que a gente vai ver em introdução a algoritmos e também nos componentes curriculares que trabalham com fundamentos de programação, que tem algumas estruturas que fazem com que o algoritmo, o programa, ele possa saltar instruções. Ele pode ir lá para uma instrução específica a depender da condição. Para quem não sabe, o John von Neumann ele trabalhou em um projeto, ele e outros cientistas. O John von Neumann ele foi um matemático. Trabalhou no projeto do EDVAC, que foi o primeiro computador que usou o conceito de programa armazenado na memória. O que é o conceito de programa armazenado na memória, turma? Primeiro, nós precisamos saber que foi um conceito que surgiu da necessidade de armazenar programas em um computador. Pois até então, ainda não havia formas de armazenar programas em um computador. Isso fica bem claro lá como que funcionava o ENIAC e o Colossus. E o John von Neumann ele teve essa ideia. Ele causou assim, uma revolução, um salto gigantesco para a computação, com essa ideia de programa armazenado na memória. Para nós hoje, esse conceito de programa armazenado, eu acredito que ele está bem edificado, bem consolidado. À medida que vocês forem entendendo, vocês vão ver que é um modelo bem simples. Vocês precisam saber que quando um software é desenvolvido, é necessário criar o executável. Em outras palavras, o código-fonte, você tem um código-fonte pronto, você tem que criar o quê? Um instalador, para que o usuário possa instalar o programa ou software no computador, na máquina. E esse software ele vai ser compilado ou interpretado na máquina, no computador. De que forma? Interpretando ali as instruções contidas no software. Tá? E essas instruções elas são todas carregadas na memória. A gente começa já a entrar nesse conceito aí, nesse modelo proposto pelo John von Neumann. Depois de armazenado na memória, isso vai passar pela memória cache, que a gente vai estudar essa memória, que não foi uma memória introduzida, o conceito original do John von Neumann foi bem depois, para fazer mesmo upgrade, para dar mais poder de processamento aos processadores. E daí então que essas instruções e dados chegam até a unidade central de processamento, a CPU. A gente vai também conhecer que a CPU ela tem umas estruturas, ela se divide em estruturas. A gente vai conhecer cada uma delas mais à frente e entender o seu funcionamento. O que é que nós podemos notar, turma? Notem que a arquitetura proposta por John von Neumann é composta por 3 grandes sistemas de hardware. O primeiro é o sistema central de processamento. A gente pode visualizar aqui, se vocês acompanham aqui a cruzeta do mouse, com unidade lógica aritmética e unidade de controle de programa, a tão conhecida UC.
Nós temos também sistema de memória, tá? Entenda esse sistema de memória, turma, como a memória RAM, aqui, ó, memória principal do computador. Todo mundo aqui eu acho que sabe que a memória RAM, ela não fica dentro do processador. É um pente de memória que ele fica fora, conectado na placa-mãe e se comunica através dos barramentos, bus, com o processador, tá certo? E temos os sistemas de entrada e saída, input e output, que eu falei isso muito nas aulas de fundamentos da informática e programas aplicativos. Como é que o computador ele se comunica com o meio externo? Através dos periféricos de entrada e de saída. Os periféricos de entrada são os que vão receber dados, através, por exemplo, do teclado, de um clique do mouse, de um scanner, de uma câmera, de um microfone, de uma impressora, tá certo? E de saída, vocês lembram que eu falei que o principal exemplo de dispositivos periféricos de saída é o monitor? Então, o processador ele realiza ali a operação, o cálculo e ele mostra isso para o usuário dessa saída final na tela do computador, no monitor. Eu vou aqui explicar para vocês esse modelo. Eu vou colocar aqui no modo de apresentação que fica melhor. Então, vamos aqui. Aqui, turma, é dentro do processador. Nós temos a unidade lógica e aritmética, a ULA, que é a unidade, ali, a estrutura de hardware, né? Hardware e software também, né? É um firmware que tem gravado no processador. Essa estrutura aqui, a ULA, ela é responsável pelos cálculos lógicos e aritméticos. Os cálculos lógicos são cálculos de comparação, verificar se uma expressão ela é true ou false, né, verdadeira ou falsa. E nós temos a unidade de controle, que é a unidade que é como se fosse o maestro, que vai gerenciar, que vai armazenar dados, armazenar instruções, que vai buscar essa instrução, que vai armazenar esse dado, que vai buscar esse dado. Todo esse gerenciamento de funcionamento da CPU é feito aqui pela unidade central. Por isso que o nome... Aliás, desculpa, unidade de controle. Por isso que o nome é unidade de controle. Aqui nós temos a memória principal do computador, que é a memória RAM. Então, quando o usuário ele abre um programa, as instruções desse programa eles são carregadas aqui na memória RAM, que já entra aqui no conceito do John von Neumann. E a memória RAM, ela se comunica com o processador, né? A priori, todos os componentes do computador ele se comunica diretamente com o processador através dos barramentos, que eu acredito que quem já leu o material já faz ideia, tá? De que são barramentos. E aqui eu tenho a representação dos equipamentos de entrada e saída que eu falei há pouco. Aqui, dentro aqui da CPU, o que acontece aqui, é onde o que? É obtido instruções e dados. E o que vai acontecer? Vai executar uma instrução ou devolver os dados. Depois eu vou explicar com mais detalhes o funcionamento. E a unidade de controle, ela comunica com a memória aqui, Ela vai às vezes buscar dados aqui, buscar instruções do programa, e essas instruções elas vêm para cá e são armazenadas aqui dentro da ULA. A gente vai ver que depois que a ULA tem uma estruturazinha, tem um contador, tem os registradores, que são memórias auxiliares da ULA, a gente vai ver tudo isso daí, tá certo? Mas, no geral, a ideia geral de funcionamento da arquitetura de John von Neumann é essa que eu acabei aqui de mostrar para vocês. E aqui eu tenho as estruturas do processador. Eu tenho aqui a ULA, a unidade lógica aritmética. Eu tenho a unidade de controle. E aqui eu tenho
os registradores, que são memórias auxiliares aqui da ULA, da unidade de controle. Tá? Eu tenho um livro bem interessante sobre arquitetura de computadores e organização, que depois eu vou mostrar para vocês. Vocês vão entender melhor o que são registradores, tá? E a importância dessas memórias para ajudar nos cálculos e nas operações lógicas. Eu tenho aqui a memória RAM, que ela troca informação, ela tanto envia como recebe. E eu tenho aqui representando a entrada e saída do sistema. Turma, eu tenho aqui, eu vou até colocar o link para vocês, que aqui simula a arquitetura de John von Neumann. Deixa eu só... Eu tenho uma instrução, é rápido. Essa instrução é codificada. Vocês veem que ela passaram essa instrução passou pela memória RAM. Aqui, porque na simulação é bem rápido, mas a gente entende aqui o fluxo. Como que a instrução ela é codificada, né? Vocês sabem que ela é traduzida para linguagem de máquina, para binário, então, para que a CPU possa estar interpretando e executando essa instrução. E para finalizar, nós vamos aqui entender quanto que esse modelo proposto por John von Neumann ele contribuiu para mudar toda a história da computação, no que diz respeito à execução dos programas. Segundo Stirling, todos os projetos de computadores atuais são fundamentados nos conceitos desenvolvidos pelo matemático John von Neumann. Para vocês terem uma ideia, ninguém teve uma ideia melhor de um modelo de arquitetura para processadores melhor do que John von Neumann. No Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Esse projeto, conhecido como Arquitetura von Neumann, é baseado em 3 conceitos básicos. É isso que eu quero que vocês peguem, tá? Que isso daqui é a premissa desse modelo. Primeiro conceito. Os dados e as instruções são armazenados em uma única memória de leitura e escrita. Tá ok? A gente tem, como essa memória, temos a memória RAM. Memória RAM, memória de leitura. E nós temos ali as memórias internas da CPU, que são os registradores, que é uma memória de escrita que ela é dinâmica. Ela vai estar mudando valores, sobrescrevendo instruções, mudando instruções. O outro conceito, o conteúdo dessa memória é endereçado pela sua posição. Isso a gente vai estudar como que funciona. A gente vai ver que tem ali os endereços de memória que armazenam dados, como também armazenam instruções. E nós temos o conceito, a execução de instruções ocorre de modo sequencial. Eu até falei isso anteriormente. Exceto quando o programa altere a instrução para a seguinte. Isso vocês vão ver muito ali em componentes curriculares que trabalham com programação, estruturas de controle. De forma geral, deixa eu dar um zoom aqui De forma geral, esse conceito permite não precisar fazer modificações no hardware para cada aplicação que se deseja executar. Lembram lá do ENIAC, do Colossus? O trabalho que era tu tá programando a cada tarefa que o computador fosse fazer. E para vocês terem uma ideia, John von Neumann ele é comparado ao Albert, de importância para a história da computação, assim como o Albert foi para a física. Turma, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês na compreensão do modelo de John von Neumann. E eu vou colocar o link do simulador e também vou colocar o link de uma aula que explica como que acontece a interpretação de instruções e
também das operações matemáticas, operações aritméticas e também as operações lógicas, tá certo? Eu espero que vocês possam assistir essa videoaula, leiam um PDF e leiam também e assistam também esse vídeo, tá certo? Um abraço aí e até o próximo vídeo. Só vou voltar a gravar vídeo agora só para aula 2, tá bom? Isso é, se a gente ficar remoto, que eu espero que não seja necessário. Aí a gente já vai ter as aulas mesmo em sala de aula, tá bom?